para todos os públicos. Boa tarde, pessoal! A gente está com o projeto em parceria da Prefeitura com a CEMED de Rosário, né? O projeto Escola em Minha Casa, Projetos de Vida. Eu sou a professora Laiana Cutrim. A gente vai se acompanhar nesse caminho da disciplina de História. Hoje a gente vai começar com a primeira temática do 6º ano, do Fundamental Maior. E, dentro do caminho, a gente vai seguindo esse contexto e qualquer dúvida, vocês entrem em contato com os professores de vocês das suas unidades, ok? Hoje, a gente vai começar com a nossa temática Introdução ao Estudo de História. Todo princípio de estudo de História, a gente precisa de conceitos básicos, na verdade, para estudar qualquer ciência. E, bem aqui, a gente já vai para o primeiro passo. Professora, mas História é uma ciência? Sim, a gente vai destacar que qualquer estrutura que se utilize de uma metodologia de pesquisa é uma ciência. E é bem aí que a gente destaca o conceito de História que a gente está usando. O que seria especificamente História, né? Ela é uma ciência que estuda as ações dos seres humanos e, obviamente, da relação com a natureza, né? No tempo e no espaço. Esse estudo envolve as realizações humanas, as transformações naturais, as transformações sociais, assim como as permanências. Então, a História, ela vai diretamente se relacionar com as ações humanas. Você não vai estudar a história do gato, você não vai estudar a história dos dinossauros, você não vai estudar a história das baleias, você vai estudar a história dos seres humanos. E, especificamente, as ações de nós, como indivíduos e como sociedade. Destacaremos dentro desse princípio, tudo bem, vamos estudar isso, mas para que serve a História? Né? A História, especificamente, ela contribui para a gente compreender o desenvolvimento das sociedades, mudanças, permanências, relações entre seres humanos, as semelhanças e as diferenças existentes entre estruturas sociais e entre períodos diferentes. Dentro dessa organização, a gente precisa pensar quais os objetivos que nós, estudando História, precisamos alcançar. E dentro disso, a gente vai destacar que a compreensão do passado é um desses primeiros passos, né? Para que, a partir dessa compreensão do passado, nós possamos também ter uma compreensão da nossa realidade atual. Segundo tópico a ser destacado, o estudo se faz por meio dos estudos das ações do homem no tempo e no espaço e as relações sociais desses seres humanos. Obviamente, se baseia no que a gente já falou sobre o conceito de História. E o terceiro tópico, ampliação da nossa noção de mundo e contribuição para o nosso desenvolvimento como cidadão. Nós precisamos entender que a nossa cultura não é a única, que o nosso mundo e o que nos cerca não são as únicas formas de perceber o mundo. A partir desse princípio, a gente nos constrói como cidadãos plurais, cidadãos que têm olhos e visões de mundo variadas. Mas uma coisa que a gente também vai destacar é a História, ela está presente no nosso cotidiano. Ela está constantemente presente em nosso cotidiano. Como assim, professora? Presente no nosso cotidiano? Gente, qual é o nome da rua que você mora? Qual é o nome da escola que você estuda? Qual é o nome do município que você vive? Qual é o nome do seu estado? Tudo isso são referências históricas, de datas importantes, de pessoas que marcaram historicamente, né? Tudo isso é história e ela está constantemente presente e exposta em nosso cotidiano. Para a gente começar a falar de história, a gente vai falar de um senhor que normalmente é considerado o pai da história, que a gente vai chamar de Heródoto. Heródoto, ele viveu ali de 484 a 420 a.C. E Heródoto, ele é considerado o pai da história. Professora, como assim? Ele criou a história? Não necessariamente, mas ele é o primeiro que nós temos registro de escrever história problematizando o que a gente pensa hoje.
o que consideramos história hoje, né? Antes de Heródoto começar a registrar a história a partir das ações humanas, vocês provavelmente já ouviram termos como lenda ou mito, né? E a justificação da vivência de uma sociedade normalmente era baseada nisso, baseada em heróis, baseadas em deuses, baseada em mitologias. E a partir de Heródoto, a gente vai começar a ver uma prática onde a gente, primeiro, tem uma narração cronológica, ou seja, ela se organiza em ordem temporal, né? Em uma linha do tempo. E a gente vai falar disso mais pra frente. E segundo, ela se baseia em uma realidade concreta. Como eu falei anteriormente, se baseava em princípios no que a gente vai chamar de mitologia, ok? Mas para a gente pensar em história, não adianta a gente pensar unicamente a disciplina. A gente tem que pensar o profissional que escreve isso. Não estou falando ainda nem do sujeito que vivencia a história, mas do próprio historiador. O historiador, a gente vai usar ele aqui como um princípio de um detetive. Ele investiga, né? Ele se dedica a pesquisar, visualizar e questionar o que a gente vai chamar de fontes históricas ou vestígios históricos. É esse historiador que vai buscar pistas para compreender a vida das pessoas, das sociedades e das comunidades do passado. Tudo bem, a gente tem a função do historiador, mas uma coisa que a gente vai destacar também existem diferentes interpretações de um mesmo fato. Professora, a senhora está dizendo que fatos históricos mudam? Não, fatos não mudam. Fatos são fatos, eles aconteceram e pronto. Só que um mesmo fato, dependendo de quem olha e por onde olha e quais percepções sociais tem, ele obviamente vai ter uma leitura diferenciada desse mesmo fato, né? Os historiadores, logo, quando estudam e quando escolhem o que estudar, já estão escolhendo por iniciativa própria. Consequentemente, toda a sua pesquisa vai ter uma escolha. Eu vou usar o viés cultural, o viés econômico, o viés político, o viés social. Isso é o que eu estou querendo dizer com diferentes interpretações de um mesmo fato. E para ter uma interpretação de um fato, nós precisamos ter fontes históricas. A gente vai destacar aqui 5 formatos de fontes históricas diferentes. Até o século XIX, pessoal, as fontes históricas mais aceitas, na verdade, as únicas que eram consideradas fontes históricas efetivas, é o que a gente vai chamar de fontes oficiais e fontes escritas, né, que eram fontes produzidas pelo próprio Estado, seja uma monarquia, seja uma democracia, tudo era baseado no que era produzido pelo Estado. A partir ali do século XX, a gente vai começar a ver uma transformação nessa forma de ver história. E a gente vai ver que diferentes coisas que são produzidas pelo ser humano pode ser uma fonte histórica. As fontes históricas são tudo aquilo que traz informações sobre o passado e que serve para a construção de um conhecimento histórico. Como eu falei, existem diferentes formas de registro. O primeiro que a gente vai destacar são as fontes escritas. Livros, documentos, cartas, e-mails, tweets, Facebook, Instagram, tudo isso que produz um tipo de registro escrito é considerado uma fonte escrita. Depois, destacamos as fontes orais. As fontes orais, elas normalmente são transmitidas de geração em geração. Eu gosto muito de usar o exemplo, por exemplo, quando você vai aprender a cantar Tirei o Pão do Gato, você não vai num livro e aprende a cantar Tirei o Pão do Gato. Normalmente quem lhe ensina? Uma professora, sua mãe, sua avó. Essa é uma tradição que é passada de geração em geração e apesar dela estar registrada hoje, em geral nós aprendemos de forma oral. Normalmente, o que é passado de forma oral? Histórias que são contadas, músicas que são cantadas, lendas, entrevistas que são feitas com certas pessoas. Então, a oralidade, as fontes orais podem se encontrar dentro desses exemplos. Outro tipo de fonte são as fontes materiais. As fontes materiais são tudo que são produzidos por aquela sociedade, desde móveis, roupas, brinquedos, joias, objetos em geral. As fontes visuais são fontes que levam literalmente imagéticas, fotografias, pinturas, desenhos, anúncios publicitários.
As fontes audiovisuais são as relativas à produção de cinema, principalmente cinema e TV. A gente pode usar como exemplo DVDs, o próprio cinema, novelas que passam na televisão, todas são consideradas fontes audiovisuais. Todas essas variabilidades de fontes abriram portas para a gente perceber que o sujeito histórico não é unicamente um grande herói, ou um rei, ou um grande militar. O sujeito histórico é todo aquele que faz parte e produz conhecimento, não produz conhecimento histórico, mas faz parte dos acontecimentos históricos. Por muito tempo, a gente acreditou que apenas esses indivíduos importantes eram sujeitos históricos. Né? Nas últimas décadas, os historiadores mudaram essa ideia e passaram a considerar sujeito histórico toda pessoa que individualmente ou em grupo participa do processo histórico. E, para a gente fechar, é entender que as relações de história, a gente não tem como estudar história sem ter uma percepção do próprio tempo. Desde épocas imemoriais, o homem tenta medir e quantificar o tempo, né? Quantos dias? Em geral, o início participa do que a gente chama de tempo natural, que é a passagem dos fenômenos naturais. Quando o sol nasce, quando o sol passa, o período de primavera, período de verão. E tudo isso leva à organização de calendários, ok? Para a gente pensar nisso, a gente também pensa no conceito de tempo cronológico e de tempo histórico. O tempo cronológico é o tempo que vocês medem no relógio, no calendário, em qualquer tipo de organização que o tempo segue a numeração, vamos dizer, correta, né? Já o tempo histórico, ele não se baseia em fatores medíveis no sentido de calendários ou relógios. Ele considera fatores humanos, como características sociais, como períodos de governo ou períodos de características econômicas ou de revoluções, qualquer tipo de vivência social. E a gente destaca que o nosso primeiro calendário, que é o que nós vivenciamos, o que nós utilizamos, é o calendário cristão gregoriano. Não foi o que sempre utilizamos, mas pelo fato de vivermos em um mundo onde o cristianismo acabou conquistando boa parte do mundo, o calendário cristão gregoriano se propagou na maioria desses espaços. Ele é um calendário solar, né, que se baseia no período que a Terra demora para dar uma volta no Sol, que são 365 dias, aproximadamente, algumas horas nessas variações, e ele se inicia o cálculo a partir do nascimento de Cristo. Daí porque a gente define, né, a nossa linha do tempo, o ano do nascimento de Cristo como o ano 1. Ok? Concluindo o nosso raciocínio, para facilitar o estudo de história, os historiadores organizaram uma linha do tempo, dividindo períodos com suas características. Aqui na nossa primeira aula, a gente não vai falar das características de cada um desses períodos, porém, a gente vai só ver a maioria de como eles se organizam, né? Primeiro, os historiadores definem o que a gente chama de pré-história. Os historiadores que dividiram isso aqui são historiadores do século XIX. Então, eles acreditavam que só existe história quando existe escrita. Então, a pré-história, ela só acaba quando há o registro da primeira escrita. Com o surgimento da escrita, inicia-se o que a gente chama de Idade Antiga. A Idade Antiga só se acaba com o fim do Império Romano do Ocidente, ok? E aí inicia-se a Idade Média. A Idade Média acaba com o fim do Império Romano do Oriente. Inicia-se assim a Idade Moderna. A Idade Moderna acaba com a Revolução Francesa. E aí inicia-se a Idade Contemporânea, que é a qual vivenciamos até aqui, ok? Qualquer dúvida, entre em contato com seus professores e nós nos encontraremos aqui na próxima aula. Boa tarde. Tchau.